Pode ir? Alô. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aos que estão nos assistindo também, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos nossos recadinhos. Bom, semana que vem já acabou agosto, né? Semana que vem, dia 26, nós teremos a palestra. Eu sou o som para mim, acho que eu vou passar muito, por favor. Acho que é o fio. Não, agora sim, acho que era o volume, né? Eu mexi. Semana que vem nós teremos a palestra com a Fabiana Moraes com o tema Razão da Dor. Terça-feira às 20h15, né, dia 26. E na quarta-feira, às 14 horas, teremos com Adilson Ferreira a família e o espiritismo. Então, semana que vem espero vocês aqui para assistir a palestra. Temos a nossa... Semana passada, né, nós tivemos o nosso chá beneficente, foi muito legal. No dia 23 agora também, sábado agora, né, Bruno? Sábado agora nós teremos o nosso Pode Perguntar. Então, quem tiver alguma dúvida sobre espiritismo, quiser vir bater um papinho na parte da tarde, vai começar às 14h30 e vai até às 17h. É um bate-papo bem informal, então se alguém tiver filho, adolescente, sobrinho, primo, quiser trazer, traz, que é um bate-papo. O Bruno que avô também. Avô também, né? Avô também. É que a gente fala para os jovens, que o jovem é mais tempo. O Bruno que conduz esse trabalho, é um bate-papo bem mais informal, né, Bruno? Nada, seguindo a doutrina, mas um bate-papo bem à vontade. Quem tiver vergonha, pode ter uma caixinha ali de perguntas. Colocar um papel. Tem várias perguntas, João. Nós estamos também na nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? A Dona Terezinha acabou de trazer isso aqui. Quem puder colaborar com o material ou fazendo os quadradinhos, depois são unidos, formando essa manta, e essa manta depois a gente faz a doação para as casas. Não precisa ser o novelo inteiro da lã. Quem tiver resto de lã que fica ali, Isso. a gente emenda uma na outra, fica muito bonito. Isso. Então, essas mantas, amanhã nós vamos levar algumas para o caminho de Damasco já também. São das casas que pertencem a Usilapa, né? Então a gente já faz essa doação também. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros, o que vocês quiserem doar. Fiquem à vontade, tá? Não se sintam presos, pode doar à vontade. Que aí a gente transforma em doação ou em venda para ajudar a assistência social. Claro que também doações em dinheiro. Quem quiser ficar sócio da casa também é só falar com a nossa secretária ali, que ela tem todas as informações. E estamos arrecadando também tampas plásticas e notas fiscais sem CPF, né, para o Instituto Amor Rosa. E quem quiser conversar um pouquinho, só chegar uns 30 minutos antes, e aí faz um atendimento fraterno. E temos a nossa biblioteca circulante ali, quem quiser pegar algum livro para ler, fiquem à vontade também, que a doutrina vai se fazendo através do conhecimento. Eu não sei se foi falado na semana passada também, queremos agradecer a todos que fizeram a doação na compra de cobertores, né? Tem uma ficha ali que eu não lembro quantos cobertores foram comprados, mas tem um cartaz ali, quem quiser depois dar uma olhada. Nós compramos os cobertores com a doação e foi doado por uma instituição lá de Osasco. A qual o Edvaldo, que trabalha aqui com a gente, também participa. Então, agradecemos a todos que contribuíram e que nos ajudaram sempre. Tá bom? Então vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos respirando lentamente pelo nariz. Olá, tudo bem? Vamos sentando confortável, respirando lentamente, sentindo o ar entrar por todo o nosso corpo, acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, que os nossos pensamentos nesse instante comecem a trabalhar de maneira mais tranquila, mais calma. E continuando ainda respirando, vamos sentindo o nosso coração mais calmo, mais tranquilo, e assim, mais serenos. Elevamos o nosso pensamento sempre a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui sempre reunidos em seu nome, agradecendo pela oportunidade de mais uma noite podermos aprender os seus ensinamentos, por mais uma noite colocarmos o nosso coração, a nossa mente em equilíbrio, para que possamos sempre seguir o caminho da luz e do progresso.
Agradecemos sempre aos irmãos, aos nossos mentores, aos irmãos de luz aqui presentes, que nos acompanham sempre a nossa jornada, nos fortalecendo, nos instruindo, torcendo para que a gente evolua, torcendo para que a gente direcione nossos passos no caminho correto. E pedimos também a todos aos irmãos de luz que nos iluminem para que os ensinamentos aqui presentes possam tocar os nossos corações, as nossas mentes, e ao sairmos, que esse conhecimento possa se tornar fácil, possa se tornar parte do nosso dia a dia, das nossas ações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje a Ivete vai falar sobre o tema Inocentes. Inocente. Um livro. Boa noite, pessoal. Boa noite também para o pessoal que está em casa para participar com a gente. Eu gosto de fazer temas relacionados a livros porque a gente incentiva que vocês façam essa leitura. Nós temos tantos livros bons aí que vocês não têm noção. E eu escolhi um livro que chama Inocente, que é da autora Sandra Carneiro, e foi ditado pelo Espírito Bento José e também Serginho. Então, nesse livro, os personagens são o Serginho, que é o protagonista desencarnado, jovem, ele morreu de acidente de moto junto com a namorada Paula. A Paula era a namorada dele, que reencarnou na família como uma criança deficiente. Messias era o instrutor espiritual de Serginho. Lívia, prima de Serginho. Renato, amigo de infância de Serginho, tem 21 anos, estudante de engenharia. Pamela, a namorada de Renato, ela tinha 16 anos, grávida de 6 semanas. Dona Benedita, avó falecida de Renato. Dona Eugênia, mãe de Serginho. Sueli e Fábio, irmãos de Serginho, de 17 e 14 anos. Serginho, ele recebeu no plano espiritual a missão de ajudar seu amigo Renato, né? Porque ele está sendo pressionado pela namorada Pamela, que está grávida. E ele quer que ela faça um aborto. Só que o plano espiritual quer mandar Serginho, porque ele, por ser jovem, por ter sido o melhor amigo do Renato, para que ele possa intuir e ajudá-los a tomar a decisão correta. E o Serginho fica, no começo, assustado com essa missão, porque ele não tinha tanta experiência. Mas o mentor dele, né, o instrutor dele, levou ele para alguns trabalhos, né, de socorro. Inclusive foi na época que teve aquele terremoto no Haiti, e ele ajudou a socorrer as vítimas, né, no plano espiritual. E aí, como prêmio, ele ganhou uma palestra, né, no nosso lar, com o Chico Xavier. E isso deixou ele todo feliz e disposto a cumprir a missão dele de ajudar o amigo. Então agora ele ia ter que enfrentar essa missão, porque a situação do Renato e da Pamela estava cada vez mais complexa, mais difícil, porque o casal era imaturo, né? Estava preocupado mais com a vida pessoal do que em assumir a responsabilidade dos atos. E a história ela gira em torno dessa descoberta da gravidez da Pamela e gera uma verdadeira batalha espiritual entre as forças da luz, que são os guias protetores, e as energias densas negativas de quem tenta influenciar para o aborto. Aí a intervenção do plano espiritual traz Serginho e Dona Benedita, né, que é a avó do Renato, para influenciar os jovens. E também, o plano espiritual conduz Pamela a uma palestra de doutora Marlene Nobre sobre concepção, sobre reencarnação. Este momento desperta a consciência dela sobre a gravidade da situação, sobre a beleza da vida, né? A vida é sagrada, e o entendimento de que apenas Deus pode dar ou tirar a vida. Aí, a Pamela passa por um processo muito doloroso, mas transformador na vida dela. Ela vai mudando a postura, vai aceitando, vai desenvolvendo consciência espiritual sobre o valor da existência. Só que apesar de adquirir todo o conhecimento com a palestra,
com as intuições dos guias espirituais, com a educação que ela já teve desde criança, porque era filha de evangélicos. Mesmo assim, ela não queria escutar a consciência e optou pelo livre-arbítrio. Como o Renato não estava querendo assumir a responsabilidade e partiu para outra, já estava com os amigos, né, postando fotos dele em festa com outra garota, isso foi motivo suficiente para ela resolver fazer o aborto. Aí a narrativa até fala que ela pegou todo o dinheiro da conta dela, que ela estava guardando para a faculdade, né? Os pais estavam ali economizando para a faculdade dela. Ela também fez algumas coisas erradas, como vender algumas coisas de tráfico, para poder juntar o dinheiro para cometer esse aborto. E a narrativa descreve que a clínica que ela ia fazer o aborto tinha uma energia extremamente pesada. Muitos espíritos que tiveram suas encarnações interrompidas ficavam por lá, não conseguiam aceitar o que aconteceu e atormentavam a todos. Queriam vingança contra os médicos e assistentes. E os socorristas espirituais tentavam retirá-los, mas esses espíritos não queriam sair porque estavam apegados à raiva e à dor. Durante o procedimento do aborto, já finalizando, surgiu uma grande hemorragia. E após muitas tentativas de salvá-la, infelizmente ela desencarnou. E quais são as consequências? Na hora, as entidades que estavam lá seguravam ela e gritavam: você agora é nossa, vai sofrer, porque é idiota. E o espírito reencarnante, que era aquele que ia, né, nascer, na vida passada, ele chamava Caruã. E ele era amigo, né? Vamos dizer, namorado da Pamela e amigo do Renato. E eles eram escravos. E quando eles fugiram, na época, a Pamela deixou ele para trás porque ele se machucou e ele ia atrasar a fuga deles. E ele nunca conseguiu perdoar. Então, esse era o momento de tentar consertar essa situação. Ela, de novo, foi lá e impediu. Então ele falava para ela: eu odeio, você prometeu me aceitar, você prometeu. Então ficou toda essa situação, o ódio, né, ali naquele ambiente. Aí um grupo espiritual veio resgatar a Pamela junto com esse espírito cuja vida foi interrompida. Mas a proteção não duraria permanentemente, pois Pamela assumiu um risco. Então Dona Benedita fala para o Sérgio o seguinte: ela está adormecida agora, e assim a manteremos até que seja um momento melhor para despertá-la. Aí ele pergunta: e Caruã? Infelizmente com ele foi mais difícil. Por quê? Sua raiva e revolta estão ainda mais intensas. Precisará de mais tempo remoendo esse sofrimento para conseguir abrir-se ao socorro. E ele deixou trazê-la? Ele quer se vingar a qualquer preço. Enquanto ela estiver por aqui, estará protegida, não é mesmo? Ela fala: só enquanto ela der ouvido à sua própria consciência, aceitando a realidade, enfim, é que estará realmente protegida. Porque ela não queria aceitar o que ela fez, né? E ela estava protegida temporariamente, porque quando a gente comete um crime desse, nós não vamos ficar protegidos. Nós vemos aqui nos trabalhos que são feitos, né? O sofrimento quando há um crime, quando há situações desse tipo. E o que ela fez foi tirar uma vida. Mas naquele momento ela ainda estava na crosta terrestre, protegida até ela se recuperar daquele parto difícil, né? Daquele aborto. Mas ela iria ter que assumir as consequências do que ela fez. E as consequências para todos? A gente imaginar para a mãe, para o pai, receber a notícia de que a filha estava numa clínica de aborto. Eles nem sabiam que ela estava grávida. E uma situação importante na situação da Pamela era que, por mais que a mãe fosse evangélica, o pai, e ela tivesse conhecimento, a mãe criticava muito as outras pessoas. Criticava as filhas das outras famílias que casavam grávidas, que estavam fazendo coisas erradas.
Então, o que a Pamela fez? Se trancou. Ela não falou para a mãe o que estava acontecendo. Por mais que ela estava intuída para falar, ela não falava, porque ela sabia que seria julgada. Então, isso mostra que os pais, as pessoas que cuidam, precisam tomar cuidado com as coisas que falam, porque eles ficam ouvindo e depois eles não vão desabafar com quem precisa. Eles vão fazer esse tipo de coisa que ela fez. Procurar sozinha uma clínica e ir lá fazer um aborto. A família sofreu muito. Ela chorou muito, a mãe sofreu por não saber isso e não ter ajudado a filha. E as consequências para o Renato? Foi o julgamento. Julgamento de amigos por ter abandonado a Pamela. Ele teve que enfrentar as consequências morais e sociais de sua irresponsabilidade. E o abandono dele, vamos dizer que foi um ponto mais importante, né, para ela chegar nessa situação, demonstrando como nossas ações ou omissões afetam diretamente as pessoas. Essa obra ela pode ser aplicada ao público jovem, porque aborda questões contemporâneas de sexualidade com perspectiva espiritual, promove amadurecimento e consciência moral, oferece orientação para dilemas modernos, mostra as consequências reais de decisões impulsivas. Para os pais, ela é uma ferramenta para a discussão de valores morais, exemplo de abordagem compassiva, né? Se pondo no lugar das pessoas para saber lidar com temas tão sensíveis. Demonstra também a importância da orientação amorosa e do apoio incondicional. Alerta sobre os perigos do abandono emocional. E também para outras pessoas interessadas, explora conceitos espíritas fundamentais de forma acessível, mostra a aplicação prática de princípios espirituais, incentiva a reflexão sobre o propósito da vida, demonstra a realidade da influência espiritual em nossa vida. Porque às vezes os espíritos estão tentando nos passar, né, nos intuir, e a gente prefere tampar os ouvidos, né? Não quero saber, mas a gente sente. Todos nós sentimos quando tem os avisinhos para a gente não ir para o caminho errado. Mas a gente às vezes quer fazer aquele jeito, só tem que saber que tem as consequências. As qualidades literárias desse livro é que apresenta conceitos espíritas de forma natural e acessível. O realismo emocional são personagens humanizados com conflitos verdadeiros, né? É uma abordagem equilibrada, não oferece soluções fáceis, mas retrata as lutas autênticas, porque não tem solução fácil. Nós já cometemos o erro, né? Não tem como ser fácil, vai ter que arcar com as consequências. E também o impacto transformador, que provoca profunda reflexão sobre escolhas e consequências. Então, a obra demonstra que o conhecimento espiritual e a orientação divina são oferecidos, mas cada ser humano mantém seu livre-arbítrio para escolher. As consequências de nossas decisões, elas não afetam só a nós, elas afetam a todas as pessoas ao nosso redor, né? E não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E o apoio, o amor e a responsabilidade mútua são essenciais para evitar essas tragédias que seriam evitáveis se tivesse conversa, diálogo, não tivesse recriminação, preconceito, porque todo mundo foge de situação como essa, principalmente os jovens, né? E não é só nesse sentido de gravidez, tem também no sentido de drogas, de bebidas, porque eles só escutam se tomar cuidado como fala. Porque do jeito que, se a gente chegar agredindo, criticando, não é a maneira, e nós sabemos disso. Então, Inocente, ele transcende o gênero romance para se tornar um guia espiritual disfarçado de ficção. Ela consegue abordar, né, a autora consegue, através dos guias espirituais, dos seus, né, mentores, temas sensíveis com sabedoria espiritual, criando uma narrativa que entretém, educa e transforma. Então, é uma leitura essencial para quem busca compreender a interação entre o mundo físico e espiritual, oferecendo perspectiva única sobre questões morais contemporâneas através
de uma abordagem compassiva, tá? Mas também realista sobre consequências de nossas escolhas. Então, eu espero que possa ser uma leitura, um evangelho que ajude, né, quem tiver com essas dificuldades, e preste atenção nos jovens, nos seus comportamentos, porque às vezes está na nossa cara e a gente não percebe, ou não quer perceber. Tá bom? Boa noite para vocês. Bom, dando continuidade ao trabalho, vamos agora para esse de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Vamos preparando agora para ver as mensagens do plano superior. Boa noite a todos. Boa noite. Quem quiser chegar ao Pai tem que passar por mim. Quem disse isso? O nosso irmão maior, Jesus, o governador do nosso planeta. E como ele disse e por quê? Porque se fizermos algumas coisas, ou todas, o que ele pregou na sua caminhada aqui neste planeta, saberá que alcançará um dia o céu total. Até lá, muito trabalho a ser feito, muito estudo, muita dedicação, muita doação, isso em todas as etapas das reencarnações. Amigos, olhem sempre para dentro de vocês. O que vocês esperam, o que vocês precisam para poder alcançar um estágio maior. Sejam benevolentes, em primeiro lugar, consigo mesmo.
Mas não despreze aquele que precisa mais do que vocês. Não despreze os pensamentos, a vida. Sejam amorosos, sejam carinhosos com o próximo. É isso só. Não é difícil, amigos. Não há necessidade de viver a vida do seu amigo, aquele que está em situação ruim. Basta ajudá-lo com uma palavra, um atendimento ao telefone. Estou ocupado agora. Não tem problema. 2, 3 minutos não vai atrapalhar nada. Orientem, mas não levem o problema para vocês. Gostaria de entender mais as coisas que o nosso mestre deixou. Como todos aqui. Um dia nos encontraremos todos outra vez, como está sendo o encontro essa noite. Estamos todos juntos, amigos. Já estivemos em outras vidas juntos. Mas, desta vez, um pouquinho mais preparados, um pouquinho mais evoluídos. Que Deus possa prover a nossa caminhada e que Jesus seja sempre o nosso mestre e que nós, como as suas ovelhas, possamos entendê-lo e caminhar junto. Que a paz de Deus esteja sobre todos. Que assim seja. Ainda permanecendo com esse clima nos nossos pensamentos elevados a Deus, vamos fazer uma ponte e doar um pouco das nossas energias, das nossas vibrações aos nossos irmãos mais necessitados. Nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal. E junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais ajudadas por todos nós tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio
para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos: graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos, nos preparando agora para tomar o passe. Quem tiver em tratamento, toma o primeiro passe, volta, toma um pouco de água fluidificada e volta para o salão. Nós demais, espero encontrá-los na próxima terça-feira, lembrando sempre, ou melhor, não esquecendo de fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar complementa todo o trabalho feito aqui nesse aprendizado do Evangelho. Então, vamos nos preparando, vamos encerrando essa parte, agradecendo e pedindo aos irmãos de luz que nos acompanhem na nossa jornada, pedindo para que possamos a cada passo nos aproximar cada vez mais de Deus, a cada passo dessa jornada um pouco mais de aprendizado, para que possamos ajudar a quem precisa, e esse muitas vezes somos nós mesmos, que possamos nos ajudar nessa caminhada, deixando-a mais plana e tendo a coragem de superar todos os obstáculos, ou melhor, todos os ensinamentos que aparecem em nossa vida, para que assim galgarmos e chegarmos ao desejo do Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.